Olá, meu nome é Pedro Orival Lucas, sou professor de Química Analítica, Universidade Federal de Alfenas. O assunto da aula é equilíbrio de óxido-redução. Eu vou falar qual que é o conteúdo dessa aula. Nessa aula nós vamos falar mais especificamente sobre os indicadores usados nas titulações de óxido-redução, sobre a técnica iodométrica e a técnica iodimétrica. Essa titulação com iodo, essa aqui é a titulação com tiosulfato, que a gente vai ver já já. Bem, então, sobre os indicadores redox, nós temos dois tipos. Um que a gente chama de indicador verdadeiro e o outro que é indicador específico. Ele serve para a detecção do ponto final. Tem alguns reagentes que já são próprio indicador, por exemplo, o permanganato. Ele muda de cor. Você enche a bureta com permanganato, ele é violeta, e ele vai fazer, enquanto você vai fazendo a titulação, por exemplo, de oxalato, cada gota de permanganato que cai na solução, o permanganato é reduzido para manganês 2 e é incolor, até acabar o oxalato. Na hora que atingir o ponto de equivalência, 1 para 1, a próxima gota de permanganato já é suficiente para mudar a coloração da solução de incolor para violeta. Então, isso é um exemplo de indicadores de óxido-redução onde o próprio reagente titulante serve como indicador. Também, um outro exemplo, só que é bem menos usado, né? No caso o iodo, poderia ser usado colocando uma solução de iodo. Na verdade, o triiodeto é mais estável, né? Porque o I2 é gasoso. Quando você borbulha I2 em solução contendo iodeto, forma o íon triodeto. Por ser iônico, é mais estável em solução aquosa. Se você titular o tiosulfato com iodo, vai mudar de marrom escuro para laranja. Porém, essa mudança aqui a gente está forçando um pouquinho, não é muito usual. Quando se faz titulações com iodo, a gente usa o indicador amido. Mas esse exemplo, sim. A mudança de violeta para incolor do permanganato é muito nítida e não dá erro. O erro é totalmente desprezível. Bem, então, como eu disse, né, nós temos os indicadores verdadeiros, né, os específicos e os verdadeiros. No caso de específicos, eu posso citar aqui o tiocianato, que é empregado na titulação de ferro 3, com solução de titânio 3. Né? Então, o que vai acontecer? Se nós tivermos na solução ferro 3, nós vamos ter uma coloração vermelha, enquanto tiver ferro 3. Né? Você coloca tiocianato, fica com a coloração vermelha. Então, você vai titulando, o ferro 3 vai sendo reduzido para ferro 2, por conta da oxidação de titânio 3 para 4. E quando você acabar o ferro 3 da solução, vai acontecer que uma gotinha de ferro 3 ainda fica vermelho. Quando você atinge o ponto final, fica incolor, porque ferro 2 com tiocianato dá uma solução incolor. Então, nesse caso, o tiocianato ele serve como um indicador específico para a determinação de ferro. A goma de amido, né, que é o próprio amido, ele é um composto orgânico que forma um complexo azul intenso, violeta, bem escuro, com o iodo. Então, nas titulações de iodimetria, nós vamos ver que você vai gerar iodo na solução e quando for titular, e vai ser titulado com tiosulfato. Para enxergar a coloração do iodo, nós colocamos o amido complexo ao iodo e fica uma coloração azul intenso até o ponto final. No ponto final, uma gota mais de tiosulfato, forma só iodeto, que é um amarelo bem clarinho, então bem nítido o ponto final dessa titulação também. Um pouco mais sobre indicadores redox. Né? O que são indicadores verdadeiros? Indicadores verdadeiros são substâncias eletroativas que, quando estão no estado oxidado, possuem uma cor, e quando estão no estado reduzido, possuem outra cor. Por exemplo, a ferroína. A ferroína é um complexo de ferro com fenantrolina, na proporção de 3 para 1, né? 3 fenantrolinas para 1 ferro. Então, quando ele está no estado oxidado, ele possui uma cor,
E se você reduzir a ferroína de ferro 3 para ferro 2, ela vai para a cor vermelha. No caso da ferroína, muda de azul para vermelho. Bem, e um fato importante aqui, né, é que por se tratar também o indicador uma substância que sofre, uma eletroativa, sofre uma semi-reação de redução. Então nós vamos ter a equação de Nernst para essa semi-reação da seguinte maneira. O potencial do sistema vai ser igual ao potencial padrão, quando a concentração é de 1 mol por litro, né, desse agente aqui, menos 0,0592 N log do reduzido sobre o oxidado, tal como a gente já viu, né, para outras semi-reações. Continuando o raciocínio com essa semi-reação, para a gente enxergar uma coloração, por exemplo, da ferroína, para saber se ela está enxergar bem o vermelho, enxergar bem no vermelho aqui, né, e o reduzido, o ferro 2 fica vermelho, o ferro 3 fica azul. Para a gente ver bem essa mudança de cor, nós temos que ter que a razão entre as concentrações seja de 10 vezes, ou o reduzido é 10 vezes maior que o oxidado 10 vezes menor do que o reduzido. Nós já vimos um raciocínio semelhante lá em solução tampão, né? Então aqui nós vamos ter, né, que vai ser log de 10 ou log de 10 a menos 1. E nós vamos chegar então que o potencial em que esse indicador muda de cor será igual ao potencial do indicador mais ou menos 0,0592 dividido pelo número de elétrons aqui. Nesse caso é um elétron só envolvido, então mais ou menos 0,0592. É assim que a gente consegue visualizar. Já já a gente vai entender melhor esse potencial aqui. Aqui está a ferroína, que possui a cor azul claro no estado oxidado e vermelho no estado reduzido. Como nós deduzimos anteriormente, a mudança de cor se dá no potencial, que é o potencial 1,06, que é o potencial do indicador, de redução do indicador, mais ou menos 0,0592 por N, N é 1, então mais ou menos 0,0592. Fazendo as contas aqui, vai mudar de cor entre 1 e 1,12 volts. Só para ver uma aplicação da ferroína, nós já fizemos uma titulação há um tempo atrás, uma curva de titulação de ferro 2 com sério 4. E nós vemos que o salto de potencial, essa é a curva que nós mesmos fizemos, né, os cálculos teóricos, e então indica que eu poderia usar esse indicador, veja, 1 e 1,12 está aqui no salto de potencial, não teriam erros usando ferroína para titulação de ferro 2 para ferro 3. Coloca umas gotinhas de ferroína, não vai precisar nem de ferroína, colocar só fenantrolina, forma ferroína in situ aqui, né, no local. Vai formar a ferroína, aí quando atingir o ponto de equivalência, que vai ter de ferro 2 para ferro 3, vai mudar de vermelho para azul, indicando o ponto final da titulação. Bem, aqui nós temos então uma lista de indicadores e seus respectivos potenciais de transição de cor, de mudança de cor. Aqui desde o nitrofenantrolina, né, de ferro, claro, de ferro 2, de fenilamina, com 10 fenantrolina complexo com ferro, que é a própria ferroína, dentre outros aqui, certo? Então a gente pode escolher o indicador fazendo uma analogia com aquela escolha que a gente faz de indicador ácido-base, a gente compara com o pH de mudança, aqui a gente compara com o potencial de mudança de cor, ok? Agora nós vamos começar a iodometria e iodimetria e iodometria. Bem, uma delas, no caso a iodimetria, que às vezes eu confundo pelos nomes aqui, a iodimetria consiste na titulação com o iodo vai na bureta. E a iodometria, a titulação é feita com tiosulfato. O iodo ele vai ser gerado dentro do nosso Erlenmeyer, junto com o analito. Então vamos falar primeiro da iodimetria, né, onde você coloca iodo na bureta. O iodo é um reagente instável. Não é uma técnica muito usada, não. Tem algumas aplicações assim bem características para iodo. O iodo não é padrão primário, é instável, ele é padronizado com tiosulfato, a mudança de cor no ponto final não é nítida, precisa de um indicador. Às vezes as pessoas forçam a barra e acham que a mudança de
castanho para um amarelo, porque quando o iodo cai na solução, ele fica incolor, e o iodo em altas concentrações ele fica castanho. Naquele primeiro tom castanho, mas para dar uma nitidez mesmo, nós precisamos usar o amido como indicador. Um exemplo aí de aplicação, né, para titulação com iodo, o iodo aqui na minha bureta. Um detalhe importante é que ele fica na forma de triiodeto, né, que está em iodo, mas o iodo não é muito solúvel em água, a não ser quando ele está na forma iônica. Então, quando ele está na forma de triiodeto, ele é mais solúvel. Para a determinação de estanhos, teve uma amostra com estanho 2 aqui. O estanho 2 vai ser oxidado a estanho 4, enquanto o iodo é reduzido a iodeto. E a diferença aqui de marrom para laranja, algumas vezes dá para verificar, mas a gente tem que fazer mesmo com o indicador amido. Bem, agora uma técnica que realmente é muito usada, muito aplicada, tem várias aplicações na farmacopeia e também no Standard Methods of Water Analysis, que são os métodos de determinação de analitos em água, usando iodometria. Então, o que é a iodometria? Nós vamos ter no nosso NMR o nosso analito sempre, né? Aí nós vamos colocar junto com o analito, vai ter que ajustar o meio, fortemente ácido, vamos colocar iodeto. O iodeto não precisa ser concentração conhecida não, mas tem que ser um excesso de iodeto, tem que ter certeza que o iodeto está em excesso. Esse iodeto vai reagir com o analito gerando iodo. O iodo gerado vai ser titulado pelo tiosulfato. Então o nome iodometria vem do iodo que é gerado na reação com o analito. Então algumas reações aqui, né? Primeiro aquilo que eu tinha falado para vocês, né? O iodo ele é mais estável na forma iônica. É claro, se está em solução aquosa, íons são bem solúveis. Bem, o iodeto reage com o analito, formando iodo. No excesso de iodeto, forma o triiodeto. Esse triiodeto, ele pode reagir com o tiosulfato, aqui tem as semi-reações juntando as duas daqui, né, para achar a estequiometria. O tiosulfato da bureta, então, reage com o iodo que foi gerado pelo analito, resultando novamente no iodeto. De maneira que nós vamos achar uma relação estequiométrica entre o tiosulfato que está na bureta e o iodo, e o analito, né? Porque o analito ele vai ser gerado proporcionalmente, o iodo vai ser gerado proporcionalmente à quantidade de analito que nós tivermos na amostra. E para indicar o ponto final, nós usamos o amido, né? Então veja só, aqui um exemplo, né? Se eu quero determinar sério 4, se eu colocar excesso de iodeto, né, vai gerar iodo, o sério 4 vai ser reduzido e o iodeto vai ser oxidado. E é claro, o potencial de redução da espécie que você quer determinar, ela tem que ser, o analito tem que apresentar um potencial de redução maior do que o potencial de redução do iodo, né? Senão não vai dar certo a nossa titulação. Por quê? Porque senão o iodo vai ser reduzido e o analito vai ser oxidado. E não é o que a gente quer, porque a gente quer a oxidação do iodeto, certo? Então, o sério 4 tem um potencial de 1,47, né? E o iodo, eu não lembro agora, está aqui, ó, o iodo tem 0,535, está aqui os potenciais. Se o sério tem potencial maior de redução, ele vai ser reduzido, oxidando o iodeto a iodo. Posteriormente, a gente pode titular o iodo gerado com o tiosulfato. Isso vai ficar mais bem esclarecido quando a gente pegar um exemplo aqui. Como eu já falei, tanto a iodimetria, que é a titulação com iodo na bureta, e a iodometria, que é a titulação com tiosulfato, elas empregam o amido como indicador. O complexo de amido ele é instável, então a gente precisa de ter uma estratégia de quando adicionar o amido para formar o complexo. No caso da iodimetria, só forma o complexo no ponto de equivalência, porque você tem o iodo na bureta e o iodo, ao cair na solução contendo analito, ele já é prontamente reduzido a iodeto.
E só vai formar o complexo, mesmo que você já tenha amido desde o começo, por isso que você pode adicionar o amido no começo, no início da titulação, porque só vai formar o complexo na hora que você tiver o ponto final, porque aí o iodo que caiu não reage mais, fica azulzão, fica com a coloração escura. Então o amido na iodimetria é adicionado no começo. Já na iodometria, que é a titulação com tiosulfato, você de início você já tem o iodo. Por quê? Porque o iodo foi proveniente da reação com o analito. Então não convém você colocar o amido no começo. Você vai titulando com tiosulfato até clarear, ficar um amarelo clarinho, ou seja, tem pouco iodo. Aí você coloca o indicador e continua a titulação até o ponto final, para evitar que você tenha o complexo desde o começo, que pode ocasionar alguns problemas de interferência na sua titulação, principalmente pela instabilidade desse indicador. As fontes de erro também, né? Além do indicador, você tem que o iodeto pode ser oxidado pelo próprio ar, né, formando iodo. Então, se você for uma reação muito demorada, pode acontecer essa reação secundária. Para evitar isso, você pode também borbulhar nitrogênio dentro do Erlenmeyer e evitar essa reação. A perda de iodo por volatilização é aquilo que eu falei para vocês. Então, para evitar isso aqui, a gente coloca excesso de iodeto, porque o iodo é gasoso, né, dissolvido em água, mas se tem excesso de iodeto, ele forma o íon triiodeto, já é bem mais solúvel em água e minimiza as perdas por volatilização. O que mais? Vamos lá, agora um exemplo, né, o que realmente interessa. Uma determinação aqui de óxido de manganês presente em um mineral. Você trata com iodeto, né, o óxido de manganês, e no caso nós pegamos uma amostra de 0,1344 gramas e a reação foi essa. Aí você titula o iodo gerado, foi titulado com tiosulfato 0,07220 com 32,30 ml. Então é uma iodometria, nós colocamos dentro da bureta, dentro do Erlenmeyer, o óxido de manganês dissolvido, né? Uma massa lá, colocamos meio ácido, fortemente ácido, colocamos iodeto, né? Pode ser iodeto de potássio. Aí, colocando iodeto, já fica escura a solução, forma iodo. Aí a gente vai colocar excesso de iodeto, vai formar o triiodeto. Esse triiodeto vai reagir com tiosulfato. Vamos ver então as reações. As reações que ocorrem aqui são essas, olha. Deixa eu mostrar para vocês, né? Como eu expliquei, né? Você tem um analito que é o óxido de manganês, coloca iodeto e coloca amido. Então o óxido de manganês, a semi-reação de redução é o óxido de manganês 4 formando manganês 2. Quando você coloca iodeto, a semi-reação aqui vai ser de oxidação formando iodo. Juntando a reação 1 e 2, né, é aquela que nós temos no exercício, que mostra inclusive a relação estequiométrica entre o óxido de manganês e o iodo, né, que é 1 para 1 aqui, certo? Agora nós temos também que o tiosulfato ele reage com o iodo, né? Então o tiosulfato ele é oxidado e o iodo é reduzido. E se eu juntar essas duas reações A e B, eu tenho a reação 4 aqui, que é 2 de tiosulfato para 1 de iodo. Essa reação é uma das mais importantes aí da nossa iodometria. Agora, se eu somar essa reação 4, né, com a 3 aqui, o iodo liberado aqui pela amostra, né, proveniente da redução do óxido de manganês, vai ser titulado com tiosulfato. Então, se eu somar a 3 e a 4, mantendo a estequiometria aqui, corta 1 com 1 aqui, vai dar a relação estequiométrica entre o meu analito com o meu titulante, que é 2 para 1, 1 para 2 aqui, certo? É essa relação estequiométrica que eu preciso. Lembrando que aqui não é uma reação direta, né? Isso aqui é uma somatória de diversas reações. Primeiro, a semi-reação de manganês com a de iodo, então nós temos uma primeira reação aqui que é 3, né? O iodeto reagiu com o manganês, formando iodo, e depois o iodo reage com o tiosulfato, né, formando iodeto. Então, se eu somar tudo, o que me interessa é essa reação global. Continuando o raciocínio aqui, agora que eu tenho a relação estequiométrica de 2 para 1, e eu tenho que, no caso do manganês, está no estado sólido, então o número de mols de uma espécie no estado sólido é massa sobre massa molar. Nós já falamos isso diversas vezes, né? E o número de mols de uma espécie em solução aquosa é C vezes V.
Eu preciso calcular, porque o exercício pergunta a porcentagem, então eu preciso saber a massa do óxido de manganês. Passo aqui multiplicando, 2 dividindo, chego a essa equação, substituindo os valores que são dados no exercício, né? Concentração de tiosulfato, volume de tiosulfato, massa molar do óxido de manganês e o coeficiente estequiométrico aqui. Eu vou chegar na massa de óxido de manganês 0,101 gramas. Como a massa da amostra é 0,1344, dado do exercício, se eu pegar a razão aqui vezes 100, eu vou ter a porcentagem de óxido de manganês na minha amostra de minério. Bem, isso é o que eu gostaria de passar para vocês nesta aula e obrigado pela atenção. Até a próxima.